A Copa do Mundo é o torneio mais importante do planeta, mas existe uma característica curiosa sobre ela. Ela não respeita a lógica nenhuma. Não estamos falando de corrupção, não estamos falando de arbitragem apenas, não estamos falando de azar. Estamos falando de algo mais profundo. A Copa do Mundo não respeita tradição, não respeita favoritismo, não respeita dinheiro, não respeita história, não respeita elenco. Às vezes o campeão perde para um estreante. Às vezes uma potência desaparece em uma semana. Às vezes um país inteiro passa décadas tentando explicar o que aconteceu. E às vezes nem hoje nós sabemos se o resultado deveria ter acontecido. Nos vídeos anteriores vimos duas tragédias da Copa de 50, o maracanazo no primeiro e a histórica vitória americana sobre a Inglaterra no segundo. Hoje você vai ver 11 vezes que a Copa do Mundo olhou para a lógica e disse não. Novembro de 2022. Lusail, Catar. A Argentina chegava à Copa como uma das grandes favoritas ao título. Não era esperança, era matemática. 36 jogos invicta. A maior sequência da história recente do futebol internacional. Messi no auge da sua inteligência de jogo. Um elenco equilibrado, experiente, com fome de título. A Arábia Saudita era o adversário da fase de grupos. Um adversário que nenhuma análise séria colocava como ameaça real. No primeiro tempo, a Argentina fez 1-0. Parecia confirmado. No segundo tempo, a Arábia Saudita marcou 2 vezes em 11 minutos. 2-1. Final. 36 jogos invicta. Derrotada por quê? Porque a Copa do Mundo não respeita retrospecto. O que você fez antes não importa. O que importa é o que você faz hoje. Mas esse era um tipo de derrota que dá um choque em qualquer seleção. No caso dos hermanos, era exatamente o que eles precisavam. A Argentina foi campeã, mesmo assim. Mas isso é história para outro episódio. 2018, Copa do Mundo na Rússia. A Alemanha era a campeã mundial em exercício. Havia vencido no Brasil, vocês sabem fazendo o quê? Na semifinal. Tinha um dos elencos mais completos da história recente do futebol. A Coreia do Sul, a quase protagonista desse vídeo, havia perdido para o México e para a Suécia na fase de grupos. Estava praticamente eliminada. O jogo era simples para a Alemanha, ganhar e avançar. A Coreia do Sul venceu por 2-0, nos acréscimos. A Alemanha foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez desde 1938. 80 anos de história varridos em 90 minutos. A Copa do Mundo não respeita campeões. O título de 4 anos atrás não protege ninguém. 2-0 para a Coreia do Sul, nos acréscimos. Contra a Alemanha, numa Copa do Mundo. Às vezes o futebol só quer ver o mundo pegar fogo. 31 de maio de 2002. Seul, Coreia do Sul. A França entrava em campo como campeã mundial e campeã europeia ao mesmo tempo. Zidane, Henry, Vieira, Trezeguet. Um dos elencos mais talentosos da história do futebol. O adversário era o Senegal, estreante absoluto numa Copa do Mundo. Um país que havia conquistado a classificação pela primeira vez na história há poucos meses. O Senegal venceu por 1-0. O gol foi marcado por Papa Bouba Diop, que celebrou jogando a camisa no chão e dançando ao redor dela com os companheiros, uma das celebrações mais icônicas da história das Copas. A França havia perdido para o seu ex-protetorado colonial, uma relação muito mais profunda do que qualquer outro jogo daquele torneio. A Copa do Mundo não respeita reputações. O que você conquistou no passado não entra em campo com você. Papa Bouba Diop dançando em volta da camisa é uma das imagens mais bonitas da história da Copa. O futebol sabe fazer isso, transformar o improvável no inesquecível. 8 de junho de 1990, Milão, Itália. Argentina era a campeã mundial em exercício. Tinha Maradona, o melhor jogador do mundo, ainda no auge da sua influência sobre o jogo. O adversário da abertura era Camarões, uma seleção africana que poucos analistas europeus levavam a sério. No segundo tempo, Oman Beik cabeceou para o gol. 1-0 para Camarões. A Argentina perdeu com um homem a mais, Camarões terminou o jogo com 9 jogadores depois de 2 expulsões, 9 contra 11,
com Maradona, e Camarões ganhou. Só que dessa vez, o choque não foi suficiente para os fazer acordar. A Copa do Mundo não respeita lendas, nem mesmo as maiores. 9 jogadores de Camarões contra 11 da Argentina com Maradona. E Camarões ganhou. O futebol às vezes parece ter senso de humor próprio. A Copa de 2002 não tinha terminado. A França, depois de perder para o Senegal, não marcou um único gol em todo o torneio. 0 gols. Saiu na fase de grupos sem pontuar. O campeão mundial e europeu foi eliminado sem marcar. Uma implosão histórica. Mas a Copa de 2002 ainda estava com fome. Portugal entrou no torneio como uma das seleções mais talentosas da Europa. Figo, Rui Costa, Pauleta, uma geração que havia sido finalista da Eurocopa 2 anos antes. O adversário na última rodada da fase de grupos foi a Coreia do Sul. Portugal perdeu por 1-0 e foi eliminado, terceiro no grupo. Em 2002, a Copa do Mundo devorou 2 gigantes em sequência. E ainda não havia terminado. Às vezes uma zebra não é um acidente. É o começo de uma catástrofe. E a Copa de 2002 estava apenas aquecendo. 17 de junho de 1982. Valladolid, Espanha. Copa do Mundo. Fase de grupos. Tchecoslováquia contra Kuwait. No segundo tempo, a Tchecoslováquia marcou o 4º gol. Os jogadores do Kuwait pararam de jogar. Não foi lesão, não foi confusão. Foi porque eles ouviram um apito vindo das arquibancadas, um apito da torcida, e interpretaram como o apito final do árbitro. O árbitro soviético validou o gol. E então algo aconteceu que nunca havia acontecido antes e nunca voltou a acontecer numa Copa do Mundo. O Sheikh Fahad Al-Ahmed, príncipe do Kuwait e presidente da Federação Kuwaitiana, desceu das arquibancadas, atravessou o campo e foi discutir com o árbitro em pleno jogo, ao vivo, na Copa do Mundo. O árbitro, sob pressão, anulou o gol. A FIFA depois suspendeu o árbitro por vida. O Kuwait perdeu o jogo por 4-1 de qualquer forma. Mas ficou para a história como o único momento em que a realeza literalmente entrou em campo para mudar uma decisão. Um príncipe desceu das arquibancadas para discutir com o árbitro numa Copa do Mundo. E o árbitro cedeu. Isso nunca mais aconteceu. Felizmente. 18 de junho de 2002. Daejeon, Coreia do Sul. Oitavas de final. Coreia do Sul contra a Itália. A Itália era uma das favoritas ao título. Totti, Vieri, Del Piero, uma geração de ouro. O jogo foi equilibrado. No segundo tempo, Vieri marcou de cabeça. 1-0 Itália. E então as coisas começaram a parecer estranhas. Totti foi expulso por simulação. Uma decisão que gerou polêmica imediata. A Coreia do Sul empatou nos acréscimos da prorrogação. E na prorrogação, um gol italiano foi anulado por impedimento. Uma marcação que as imagens mostram como extremamente duvidosa. A Coreia do Sul marcou o gol da classificação logo depois. A Itália foi eliminada. Os jogadores italianos saíram do campo furiosos. A imprensa europeia reagiu com indignação. O árbitro do jogo, Byron Moreno, foi posteriormente preso no Equador por tráfico de drogas. A Copa do Mundo às vezes produz zebras que parecem zebras e às vezes produz zebras que deixam perguntas sem resposta, sem afirmar nada. Mas algumas eliminações deixam um gosto que não passa. E essa é uma delas. 22 de junho de 2002. Gwangju, Coreia do Sul. Quartas de final, Coreia do Sul contra a Espanha. A Espanha havia eliminado a Irlanda nas oitavas. Tinha Raul, Morientes, um time sólido e experiente. No tempo normal, 0-0. Na prorrogação, 0-0. Nos pênaltis, a Coreia do Sul avançou. Mas o que ficou na memória não foram os pênaltis. Foram 2 gols espanhóis anulados durante o jogo. Ambos em circunstâncias que geraram controvérsia imediata. A imprensa internacional, que havia ficado em silêncio depois da eliminação italiana, começou a falar mais alto. Quando uma surpresa acontece uma vez, é uma zebra. Quando acontece 2 vezes seguidas contra potências europeias, com decisões que o mundo questiona, o mundo começa a fazer perguntas diferentes. A Copa do Mundo de 2002 foi a mais estranha da história moderna, e a Coreia do Sul chegou à semifinal. 2 eliminações europeias, 2 polêmicas de arbitragem. O mundo fez as contas e não gostou do resultado.
Mas a Copa não explica, ela só acontece. 2014. Copa do Mundo no Brasil. A Espanha era a maior potência do futebol mundial. 3 títulos consecutivos. Eurocopa 2008, Copa do Mundo 2010, Eurocopa 2012. Nunca na história do futebol uma seleção havia dominado assim. Xavi, Iniesta, Silva, Ramos, Casillas. Um elenco que parecia intocável. No primeiro jogo, a Holanda venceu por 5-1. 5-1. No segundo jogo, o Chile venceu por 2-0. A Espanha foi eliminada na fase de grupos. Sem polêmica, sem arbitragem duvidosa, sem desculpa. Apenas o futebol mostrando que nenhum ciclo dura para sempre. A Copa do Mundo não precisa de conspiração para destruir gigantes. Às vezes ela simplesmente decide que o tempo de uma era acabou. E acabou de uma vez. 5-1 da Holanda. 2-0 do Chile. Em 2 jogos, a maior dinastia do futebol moderno estava morta. A Copa não avisa, ela só executa. 4 anos depois da Espanha, a história se repetiu. A Alemanha havia vencido a Copa de 2014 com autoridade. Aquela semi no Mineirão, final contra a Argentina, título mais do que merecido. Em 2018, chegou a Rússia como uma das favoritas. Perdeu para o México na estreia. Venceu a Suécia no último lance da segunda rodada. Um gol de Kroos nos acréscimos que pareceu salvar a campanha. E então veio a Coreia do Sul. Sempre ela. 2-0 nos acréscimos. Eliminação, 2 campeões mundiais consecutivos, Espanha em 2014, Alemanha em 2018. Eliminados na fase de grupos do torneio seguinte. A Copa do Mundo não é um lugar para reinar. É um lugar para começar do zero, e o zero é cruel com todo mundo. Espanha caiu em 2014, Alemanha caiu em 2018. A Copa tem um jeito único de lembrar aos campeões que o título pertence ao museu. O presente é sempre outro jogo. 8 de julho de 2014. Belo Horizonte, Brasil. Semifinal da Copa do Mundo. Brasil contra a Alemanha. Não vou chamar isso de zebra. A Alemanha era fortíssima. Um dos melhores times da história recente do futebol. Kroos, Müller, Klose, Lahm, Neuer. Uma máquina coletiva perfeitamente calibrada. O Brasil estava em casa, com pressão, sem o capitão, sem o menino Ney, com o peso de um país inteiro nas costas. Em 29 minutos, a Alemanha marcou 5 vezes, 5 gols em 29 minutos. O Brasil ficou em silêncio em sua casa pela segunda vez na história. Todos nós sabemos o placar daquele dia. Mas o que aconteceu naquela tarde não foi uma surpresa de resultado. Foi um colapso psicológico coletivo. Uma seleção que desmoronou sob o peso da expectativa. Que parou de funcionar como time no momento mais importante. A Copa do Mundo talvez não seja sobre quem é melhor. Talvez ela seja sobre quem consegue sobreviver à pressão. E naquele dia o Brasil não sobreviveu. 7-1 não é zebra. É o que acontece quando a pressão é maior do que a estrutura. O Brasil aprendeu isso da pior forma possível, em casa, na semifinal, na frente do mundo inteiro. 11 momentos, 11 vezes que a Copa do Mundo olhou para a lógica e disse não. A Argentina invicta que perdeu para a Arábia Saudita, a Alemanha campeã eliminada pela Coreia, o Senegal que derrotou a França campeã, Camarões com 9 jogadores vencendo a Argentina de Maradona, a Copa de 2002 que devorou gigantes, o príncipe que desceu das arquibancadas para discutir com o árbitro, as perguntas sem resposta da Coreia e a Itália, as perguntas que ficaram mais altas com a Espanha, a dinastia espanhola destruída em 2 jogos, a história alemã repetindo o ciclo, e o maior colapso da história, que nunca foi uma zebra. Em nenhum outro esporte, o impossível acontece com tanta frequência. Porque a Copa do Mundo dura apenas algumas semanas, e em algumas semanas, um chute muda uma geração, um erro muda uma carreira, e um resultado muda a história de um país. É por isso que continuamos assistindo, porque a lógica quase sempre vence, mas na Copa do Mundo basta uma vez para que ela perca. Vocês devem ter sentido uma ausência importante nesse vídeo, se bem que de ausência essa seleção entende um pouco. Mas esse é o tópico para o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, você já sabe que a Copa do Mundo não deve nada para ninguém. Esse canal
está crescendo e cada vídeo depende de você. Se essa história valeu o seu tempo, deixa o like. É simples e faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo qual dessas 11 histórias mais te surpreendeu. E se você tem alguém que acha que sabe tudo sobre futebol, manda esse vídeo para essa pessoa. Nos próximos vídeos, a gente continua contando as histórias que o futebol esconde. Se inscreve para não perder. O eco continua.